E aí pessoal, tudo bem com vocês? Há tempos eu quero trazer um vídeo aqui para o canal falando mais sobre o Rubens Barrichello, falando principalmente sobre os azares que o Rubinho teve no decorrer da sua carreira. Ainda quando eu iniciei o canal, em um dos primeiros vídeos que eu trouxe para o ar, o vídeo que eu conto a história do Rubinho no Grande Prêmio da Europa de 1993, em Donington Park, onde ele faz uma corrida extraordinária e acaba abandonando no final da corrida, quando ele estava com o pódio praticamente na mão. Ele estava em terceiro e a sua Jordan ficou sem gasolina, ele teve que abandonar a poucas voltas do fim. E eu falo nesse vídeo que aquele imprevisto com a Jordan em Donington 93 era o primeiro de muitos azares que viriam aparecer na carreira do brasileiro. E há algumas semanas, um inscrito aqui do canal, o Firmo Neto, jornalista lá do Recife, me chamou no Instagram pra gente bater um papo e comentou sobre esses azares da carreira do Barrichello, dando a sugestão de trazer um vídeo aqui pro canal contando a história desses azares que aconteceram com o Rubinho dentro da Fórmula 1. Então, vamos lá, vamos falar sobre esse cara. O Rubens Barrichello estreia na Fórmula 1 na temporada de 1993, correndo pela Jordan, vindo de ótimas performances nas categorias de base antes da Fórmula 1, onde foi campeão pela Fórmula Opel, foi campeão pela Fórmula 3 inglesa, faz um ótimo campeonato na Fórmula 3000 em 1992, ficando em terceiro lugar na classificação geral, e desembarca na Fórmula 1 no início de 1993, onde ele teria em mãos um carro de meio de pelotão. Não era um carro de ponta, mas também não era um carro de final de grid. E com um trabalho bem feito e algumas quebras e abandonos do pessoal da frente, dava para se esperar sim alguma boa surpresa do Barrichello com a Jordan em 93. E já na sua terceira participação na Fórmula 1, na terceira prova de 1993, o Rubens Barrichello dá o cartão de visitas dele ali na categoria, com aquela prova maravilhosa em Donington Park, que eu já fiz vídeo aqui no canal e vou deixar o card aqui para vocês conferirem e o link na descrição também. Mas no meio dessa performance muito boa do Rubinho, em Donington, surgia também o seu primeiro grande azar dentro da Fórmula 1, que foi o fato de ter ficado sem combustível nas últimas voltas da prova, quando ele estava com o terceiro lugar garantido. Ele conquistaria ali os seus primeiros pontos dentro da categoria, já com um pódio de cara. E a partir dali, essa luta do Rubinho pelos primeiros pontos dentro da categoria começa a se tornar árdua. Não estava fácil dele conseguir chegar nos seus primeiros pontos. O carro da Jordan quebrava demais, tinha muito problema de câmbio principalmente, aquele carro. Deixava muito o Rubinho na mão, e quando ele conseguia terminar provas, não conseguia terminar dentro da zona de pontuação. E ele só conseguiria chegar aos seus primeiros pontos na categoria na 15ª prova de 1993, que foi o Grande Prêmio do Japão, onde o Rubinho consegue chegar numa boa 5ª posição. Então teríamos ali no Japão uma grande comemoração pelo Rubens Barrichello e pelo pessoal da Jordan, pela conquista dos primeiros pontos do Rubinho na Fórmula 1. Mais ou menos. Teve comemoração sim, pelos primeiros pontos conquistados pelo Barrichello, mas quem rouba a cena no Grande Prêmio do Japão de 1993 é o irlandês Ed Irvine, seu novo companheiro de equipe, que estreava na Fórmula 1 ali naquele momento pela Jordan, e chega na 6ª posição nessa prova, já conquistando de cara o seu primeiro ponto. Cruzou a linha de chegada logo atrás do Barrichello. E só não chegou na frente do Barrichello porque ele se atrapalhou durante a corrida, rodou, perdeu posições, mas mesmo assim fez uma performance que chamou a atenção de todo mundo ali naquele momento, ofuscando os primeiros pontos do Barrichello. Aquilo que o Rubinho tinha levado 15 corridas para conseguir fazer, o Irvine fez na sua estreia, e logo na mesma corrida onde o Rubinho conquistava os seus primeiros pontos. Em 1994, a Jordan já tinha um carro melhor que 1993, e o Rubinho começa muito bem a temporada, com um 4º lugar no Grande Prêmio do Brasil, na primeira prova, e um 3º lugar no Grande Prêmio do Pacífico. Já fazia ali o seu primeiro pódio da carreira. E aí, para derrubar essa crescente do Barrichello, vem o final de semana do Grande Prêmio de San Marino e traria um dos momentos mais difíceis da carreira do Barrichello, que foi o grave acidente que ele vem a sofrer nos treinos em Imola, tirando ele do final de semana da corrida. Muitos dizem que esse acidente mudou bastante o estilo de pilotagem do Rubinho, mas mesmo assim, retornando daquele acidente, o Rubinho consegue fazer uma ótima temporada em 1994. Conquista sua primeira pole position no Grande Prêmio da Bélgica, se aproveitando da chuva, onde ele era muito bom. Surge no decorrer de 1994
2004 a possibilidade do Barrichello ir para a McLaren, inclusive a equipe inglesa queria levar o Barrichello ainda no decorrer da temporada, com a temporada de 94 em andamento, para o Barrichello entrar no lugar do Martin Brundle, pois o Martin Brundle vinha assinando o contrato corrida a corrida, não tinha um contrato de temporada inteira, e a McLaren queria o Barrichello no lugar do Brundle, mas o contrato do Barrichello com a Jordan tinha uma multa rescisória muito alta para ele sair no meio da temporada. E a Philip Morris, que patrocinava a McLaren naquele momento, até tentou negociar com o Ed Jordan uma redução nessa multa, mas o Ed Jordan bateu o pé e manteve a multa lá em cima. E aí o Barrichello espera expirar a renovação do seu contrato com a Jordan para daí assinar um pré-contrato com a McLaren para correr a partir de 1995. Porém, aí a McLaren não dava garantias de que ele seria o piloto titular em 1995. E o Barrichello, para não correr o risco de ficar um ano sem correr, de ficar como piloto reserva da McLaren, acaba renovando com a Jordan e segue na equipe irlandesa. Em 1995, vem conquistar o seu melhor resultado até então dentro da Fórmula 1, com um segundo lugar no Grande Prêmio do Canadá, mas a temporada em si não é muito boa, com muitos abandonos, com destaque para o Grande Prêmio da Hungria, onde o Rubinho fazia ali a sua melhor corrida dentro da Fórmula 1 até então, tinha largado em 14º e estava prestes a cruzar a linha de chegada no final da corrida em terceiro, quando quebra o motor da sua Jordan, nos últimos metros da prova. O Barrichello entra na reta dos boxes na última volta para cruzar a linha de chegada, como passageiro do carro andando muito lento, a ponto de ele ficar observando os seus adversários passarem por ele e cruzarem a linha de chegada logo na frente. De terceiro, ele acaba caindo para sétimo ali na reta dos boxes. Uma cena melancólica para quem estava assistindo aquilo na época. No final de 1995, a Ferrari anuncia a troca da sua dupla de pilotos. Sairiam da equipe o Jean Alesi e o Gerhard Berger. A Ferrari contratavam então o atual bicampeão mundial, Michael Schumacher, iniciava ali um projeto para voltar a buscar o título mundial, que fazia muito tempo que a Ferrari não conquistava, desde 1979 com Jody Scheckter, e queria um piloto que fosse promissor para fazer dupla com o Michael Schumacher dentro desse projeto para voltar a buscar um título mundial. E aí quem a Ferrari contrata? Ed Irvine, o companheiro de equipe do Rubens Barrichello, que sempre terminou atrás do Rubens Barrichello nas classificações nas temporadas anteriores. Nunca terminou na frente do brasileiro. Mas para que contratar o melhor, né? Contrata quem termina lá atrás. Em 1996, o Rubinho faz mais uma temporada bem consistente, dentro do possível, com a Jordan. E sai da Jordan no final da temporada, anunciando sua ida para uma nova equipe na Fórmula 1, uma equipe estreante, a Stewart, equipe fundada pelo lendário Jack Stewart, com um apoio muito grande da Ford. E ali ele chegaria novamente num pódio, com um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco, de 1997. Mas seria a única coisa boa daquela temporada. O carro da Stewart era muito problemático. O Barrichello abandona em 14 provas no decorrer da temporada, a maioria delas por quebra do motor Ford. Era nítido que essa mudança de equipe que o Barrichello tinha feito nessa etapa da sua carreira tinha sido um passo atrás na carreira. Ele não tinha conseguido andar para frente. Estava numa equipe novata, com um carro que não conseguia terminar provas, era muito pior do que o desempenho mediano da Jordan nas temporadas anteriores. Em 1998, mais um caminhão de abandonos do Barrichello com a Stewart, outra temporada muito ruim, mas aí chega 1999 e as coisas mudariam um pouco. A Stewart conseguiria colocar, enfim, um carro na pista que conseguia terminar as provas, e tinha, de certa forma, um bom desempenho para andar ali no meio do grid. E a Stewart consegue chegar à sua primeira vitória na Fórmula 1, com o Rubens Barrichello. Pior que não. Não foi com o Rubens Barrichello. Quando a Stewart chega na sua primeira vitória, ela chega com o inglês Johnny Herbert, o companheiro de equipe do Barrichello, que sempre andou atrás do Rubinho, nunca tinha andado na frente do Rubinho até então. E aí na única prova que ele chega na frente do Rubinho, ele chega em primeiro, conquista sua primeira vitória. Mas tudo bem, as boas notícias de 1999 estavam guardadas para o final da temporada, com o anúncio da contratação do Barrichello para correr pela Ferrari a partir do ano de 2000, no lugar do seu ex-companheiro de equipe Ed Irvine. Chupa Irvine. E agora sim, agora as coisas vão para frente. Equipe de ponta, vitórias, título mundial, mas não foi bem assim. Dos 4 postulantes ao título na temporada de 2000, que eram Mika Häkkinen e David Coulthard da McLaren, Michael Schumacher e Rubens Barrichello da Ferrari,
eram os 4 pilotos que tinham carros para conseguir brigar por vitórias naquela temporada. O Rubinho é o que tem o pior desempenho no decorrer do ano, e muito pior do que os demais. A tão esperada vitória que muitos esperavam vir ainda no início da temporada, correndo pela Ferrari, leva 11 provas para chegar, quando o Barrichello já praticamente não tinha mais chance nenhuma de conseguir brigar por título mundial ali naquele primeiro ano. A vitória em si foi espetacular. Eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre ela, vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição. Confiram lá. Mas mesmo sendo espetacular, não foi suficiente para tirar a desconfiança que começava a aparecer no público que acompanhava a Fórmula 1 ali naquele momento. Muitos dizendo que o leite de pedra que o Rubens Barrichello tirava dos carros das equipes menores, ele não conseguia tirar de um carro de ponta, que era o carro da Ferrari. E também já se falava que possivelmente o Barrichello estava se submetendo a um trabalho dentro da Ferrari que não visava levar ele a um título mundial, mas sim levar o seu companheiro, o Michael Schumacher. E é exatamente o que vem acontecer. O Schumacher torna-se campeão com a Ferrari na temporada de 2000, tendo conquistado 9 vitórias no decorrer da temporada, contra apenas uma vitória do brasileiro. E ali em 2000, pela primeira vez em 8 anos dentro da Fórmula 1, o Rubens Barrichello terminava a classificação de um campeonato mundial atrás do seu companheiro de equipe. Isso nunca tinha acontecido até então. E a partir daí vai ficando escancarada a preferência da Ferrari pelo Schumacher dentro da equipe, com nítidas entregas de posição do brasileiro na pista, até chegarmos ao auge lá no Grande Prêmio da Áustria de 2002, quando ocorre o episódio do hoje não, hoje sim, e aquela vitória que o Barrichello entrega em cima da linha de chegada pro Michael Schumacher. Mas, se não dá para ganhar título mundial, dá para ir ganhando corridas e buscando algumas conquistas importantes para dentro da sua carreira, como ganhar um Grande Prêmio do Brasil, que era uma obsessão muito grande do Rubinho, ganhar na sua casa, diante da sua torcida. E em 2003 as coisas pareciam se encaminhar para isso. No Grande Prêmio do Brasil de 2003, o Barrichello liderava a prova com tranquilidade, já se encaminhando para o último pit stop e o sprint final da corrida, para as últimas voltas, quando a sua Ferrari apaga por falta de combustível, em um erro bizonho da Ferrari. E com tudo isso que vinha acontecendo, a relação entre o Barrichello e a Ferrari vai ficando fria, vai ficando decadente. Se fecham 6 temporadas do brasileiro dentro da equipe italiana, sem fazer menção de brigar por um título mundial, apesar de ter conseguido 2 vice-campeonatos. Em nenhum momento ameaçou título do Michael Schumacher. E aí chegamos ao final de 2005, com o anúncio de que o Barrichello sairia da Ferrari e se encaminhava para correr com a Honda a partir de 2006. E agora sim as coisas tendem a ir para frente, porque a Honda, nas temporadas anteriores, ainda quando era BAR, tinha feito algumas boas temporadas, principalmente em 2004, quando fez menção de brigar pelo título mundial com o inglês Jason Button. Então, com o Rubinho dentro da Honda, pode rolar coisa boa, sim, mas não foi bem assim. A Honda até tem um bom desempenho em 2006, era a 4ª força do grid e teria condições de brigar por alguma vitória, conforme as condições de alguma corrida. E a Honda consegue uma vitória na temporada de 2006. E quem conquista a vitória é o Jason Button, o companheiro do Barrichello. Mais uma vez, uma vitória cairia no colo do seu companheiro de equipe. E em 2007 e 2008, a Honda entra numa decadência impressionante, tornando-se uma equipe de final de grid ali naqueles anos, a ponto de a Honda, a montadora, abandonar a categoria, pular do barco, deixando seus 2 pilotos e todo o pessoal da equipe à deriva. Mas aí um tal de Ross Brown cria a tal de Brown GP, que na minha opinião é a história mais fantástica de uma equipe dentro da Fórmula 1. Do nada surge o melhor carro do grid, e o Rubinho tava nele. E agora sim as coisas vão pra frente, porque o brasileiro tinha mais uma vez o melhor carro do grid na mão, com um companheiro de equipe que ele tinha batido na temporada anterior. E era hora de chegar no título mundial. Mas não foi bem assim que as coisas aconteceram. O Button e aquele carro da Brown fecharam perfeitamente. Diferente do Barrichello, que teve bastante dificuldade com o carro no início da temporada, principalmente em relação aos freios utilizados no carro. Ele não conseguia andar no mesmo nível do inglês, e quando conseguiu, já da metade da temporada para frente, o Button já tinha aberto vantagem suficiente para garantir o título mundial. Bom, mas então, já que a Brown tinha os 2 melhores carros do grid, e o Button já era campeão mundial praticamente, fecha a conta então com o Button campeão mundial, Barrichello vice,
e a Brown lá em cima, chave de ouro. Mas aí o Barrichello perde o vice-campeonato pro Sebastian Vettel, da Red Bull. O Vettel e a Red Bull vinham numa crescente, já da metade da temporada para frente, e passam o Rubinho nas últimas provas da temporada, tirando ele da segunda posição do campeonato, jogando para terceiro. E em 2010, com a venda da Brown GP para a Mercedes, o Rubinho iniciaria mais uma jornada em uma nova equipe na sua carreira, a Williams. E se a Williams já não era mais tudo aquilo que tinha sido na Fórmula 1 nos anos anteriores, ainda era um nome de peso. E o crescimento poderia vir nessas temporadas, com o brasileiro dentro da equipe. Mas fica longe disso. Em 2010 a equipe teria um desempenho de meio de pelotão, e 2011 seria terrível, onde dificilmente o Barrichello conseguia andar entre os 12 primeiros colocados. E após essa temporada horrível da Williams e do Rubinho dentro da Fórmula 1 em 2011, a Williams anuncia que não renovaria o contrato do brasileiro para correr 2012. E o Rubens ficava sem lugar na Fórmula 1 a partir dali. Começa a correr desesperado atrás de uma equipe para tentar o lugar, para fazer a sua 20ª temporada na Fórmula 1, ou pelo menos para fazer algumas provas, para ele conseguir fazer a sua despedida dentro da categoria. E um piloto com tanto tempo dentro das pistas, com influência, sendo bem visto pelas equipes, teoricamente conseguiria algum lugar para conseguir fazer isso. Mas isso não aconteceu. Ninguém abriu as portas. E o Barrichello sai da categoria no final de 2011 sem fazer uma despedida, sem nem anunciar que estaria parando, mas com um novo episódio marcado lá pro final da temporada de 2014, quando o Barrichello se acerta com a equipe Caterham para correr o Grande Prêmio do Brasil de 2014. E aí sim fazer a sua despedida oficial da Fórmula 1, na sua casa, diante do seu público. Mas isso não veio acontecer porque a Caterham quebrou, fechou as portas semanas antes do Grande Prêmio do Brasil, que era a corrida que o Barrichello ia fazer a sua despedida. E encerrava-se ali de vez as possibilidades de uma despedida oficial do brasileiro Rubens Barrichello das pistas da Fórmula 1. O cara com o maior número de participações dentro da categoria até aquele momento era simplesmente empurrado para fora da categoria. Na minha opinião, o Barrichello foi um piloto muito bom dentro da Fórmula 1. Longe de ser espetacular, excepcional, mas foi muito bom. Fazia performances incríveis, era bem constante, bem regular, corria na chuva como poucos correram, era ótimo acertador de carros. E muito do que foi a Ferrari ali no início dos anos 2000 é resultado do trabalho que o Barrichello fazia dentro da equipe. Venceu todos os seus companheiros de equipe dentro da Fórmula 1, exceto Michael Schumacher. Inclusive o Button, que foi o campeão em 2009, o Rubinho bateu ele em 2008, quando os dois eram companheiros na Honda. Fica quase 20 anos dentro da categoria, e é impossível um piloto que seja meia boca ficar quase 20 anos dentro de uma categoria, do nível que é a Fórmula 1. E o que é inexplicável é essa quantidade de azares que o Barrichello teve no decorrer da carreira, que acabaram transformando ele no eterno meme aqui no Brasil. Do cara que chega atrasado, do cara que chega depois, do que chega em segundo. Desde os azares que aconteceram dentro das pistas, como acabar combustível no final da prova, quebrar motor na última volta, andar na frente do seu companheiro o tempo todo, mas aí quando cai uma vitória no colo da equipe, cai pro seu companheiro e não para ele. Até os fatos de azar que foram extra-pista, como a escolha da Ferrari lá em 96, pelo Irvine e não pelo Rubinho, que era melhor que o Irvine ali naquele momento. Ou a chegada dele na Ferrari anos depois, quando a equipe já estava totalmente voltada para trabalhar pro Schumacher e não para ele. Ou a decadência da Honda após a sua ida, quando sai da Ferrari. E se ele tivesse metade dessa zica inexplicável que ele teve no decorrer da carreira, teria conseguido algum título mundial. Ou pelo menos, se não tivesse conseguido o título, teria ficado mais perto do título. Assim como ficou Felipe Massa, por exemplo. Então eu acho totalmente injusto quem grita aos quatro ventos por aí que o Rubens Barrichello era um piloto ruim. Isso não é real. E é só analisar um pouco a carreira dele para se perceber isso. E o cara tá correndo até hoje, tá ganhando corrida, tá disputando título na Stock Car, foi campeão dentro da categoria. Concordo que ele não chegou em um nível de excepcional dentro da Fórmula 1, como nos acostumamos a ver o Emerson Fittipaldi, o Nelson Piquet, o Ayrton Senna. Mas para chegar nesse nível é muito difícil. E o Rubens está muito mais perto desses caras aqui em cima do que da galera lá de baixo, dos que realmente são ruins dentro da Fórmula 1. E na minha opinião ele merece muito mais reconhecimento do que ele tem
pelo trabalho que ele apresentou dentro da categoria. Mas tem outro lado, que no meu ver precisa de críticas. E aí tem muita gente que passa pano, principalmente o pessoal da mídia que tem amizade com o Rubinho e que não quer se queimar com ele. Nas vezes em que o Barrichello entregou posição na pista, principalmente aquele fato do Grande Prêmio da Áustria de 2002, onde ele entrega a vitória para o Schumacher na linha de chegada, esse pessoal cai de pau em cima da Ferrari e isenta o Rubinho. E na minha opinião isso tá errado. Isso foi erro do Rubinho, sim. Foi erro da Ferrari, foi erro do Rubinho, foi erro até do Schumacher, que se submeteu àquela situação. Todos os envolvidos nessas manobras erraram. E na minha opinião é um erro grave do Rubinho se submeter a essa situação. Porque o que acontece nessas atitudes é uma falta de respeito e uma falta de consideração enorme com quem está dedicando o seu tempo para torcer por ele, para dar audiência para o seu trabalho. Ou seja, é uma sacanagem com quem faz esse esporte ser realidade, que é o público, é a torcida. É a mesma coisa que eu anunciar na capa do vídeo de hoje, ou no título do vídeo, que eu vou falar sobre o Rubens Barrichello, e aí vocês entram no vídeo e eu falo 1 minuto e meio, 2 minutos sobre o Rubens Barrichello e falo 15 minutos sobre outras coisas. Eu não estou entregando para vocês o que eu me disponibilizei a fazer. E isso tem que ser criticado, para que se reduza as possibilidades de acontecer novamente. Nós não podemos ver isso como uma coisa normal, uma coisa que todo mundo faria. Como eu ouço muita gente da mídia falar, que qualquer piloto faria aquilo que ele fez. E ele mesmo já disse isso em entrevistas. Tá errado! E ele nem pode falar uma coisa dessas, porque ele não sabe se todos fariam isso ou não. Muitos não fizeram, não obedeceram essas ordens. Não se submeteram a essas situações. Lógico que não é proibido fazer. Cada um é livre para fazer o que quiser. Se quiser fazer, pode fazer. Pode entregar a posição, pode entregar a vitória. Mas vai arcar com as consequências que esses fatos vão trazer. Vai tomar crítica pesada, vai perder credibilidade com o seu público, vai virar um meme. Nós somos atores, pessoas normais. Na televisão. E para vocês, pessoal, a que vocês atribuem tantos fatos desfavoráveis que aconteceram no decorrer da carreira do Rubinho? Vocês acham que isso acontece com todos, mas a gente acabou prestando mais atenção nele, principalmente pelo fato dele ter sido o principal brasileiro nos anos logo após a morte do Senna? Ou vocês discordam de mim e acham que ele não é um bom piloto, que ele é um piloto ruim, e essas coisas acontecem por ele ser ruim? E em relação às entregas de posição, lá pela Ferrari, o Rubinho fez errado? Ou o Rubinho fez bem em obedecer a Ferrari, ficar bem com a equipe e correr o risco de se queimar com o seu público em geral? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E descrevam aí mais fatos marcantes que aconteceram no decorrer da carreira do Rubinho, que eu não trouxe aqui pro vídeo, que com certeza eu deixei passar muita coisa que aconteceu. Não esquecendo de fazer correções caso eu tenha trazido para cá informações erradas. Por favor, me corrijam. E se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Se quiser receber mais conteúdo, clica no botão Seja Membro, dá uma olhada nos planos para membros do Clube Rock and Race, me sigam nas redes sociais e se quiserem trocar uma ideia, podem me chamar por ali também. E vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo. Até mais! Porque vamos ser